Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no texto de Elô. Aí, pronto. Chegou a tempo, pode vir. Nós vamos fazer a leitura de 1 João, por favor, capítulo de número 4. Pedir aos irmãos para que leiamos mais uma vez e que, se puderem, mantenham sua Bíblia aberta nesse texto. Capítulo 4, no verso 1. João escreveu assim, sob orientação do Espírito de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não professa de Deus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Um médico que foi presbítero em uma das igrejas que eu pastoreei, em certa ocasião, confidenciou que ele havia caminhado ali por muito no interior, né? Como ele gostava de dizer, era médico de roça, gostava de ir e de atender, inclusive, em fazendas e lugares de difícil acesso. E em um tempo muito já passado, e ele compartilhou certa ocasião que era comum aquele cuidado para que as crianças recém-nascidas não morressem do famoso mal de 7 dias, que nada mais é do que o tétano gerado por uma infecção pelo cordão umbilical, e que normalmente leva a criança a óbito por volta de 7 dias, caso não seja tratado. Então, a queda do cordão umbilical, nós sabemos hoje, é uma etapa importante. Hoje, para nós, muito simples, porque nós temos antissépticos fáceis de serem usados, mas naquela época não, e era um risco e era muito comum isso acontecer. O que nos surpreendeu é que ele informou ter encontrado em algumas ocasiões um método que as parteiras ensinavam para tratamento da queda do cordão umbilical nesses locais. E, para o meu espanto, o que elas ensinavam é que se deveria usar lama de pocilga, de porcos, passar exatamente no cordão umbilical para que ele caísse. Claro, todos nós sabemos, na verdade, nada mais faz do que trazer a infecção e provocar o mal. Mas era um ensino que, na realidade, elas haviam recebido e transmitiam a outros. O falso ensino pode ser letal, como esse. Pode ser responsável pela perda de uma vida. Talvez até com boa intenção, mas a boa intenção não é, na verdade, uma garantia de que o erro não ocorrerá, de que o ensino não é equivocado. Isso é comum à nossa vida no dia a dia, e particularmente da nossa vida, ou naquilo que chamamos de vida espiritual. Muitos ensinos nos são oferecidos, muitos ensinos nos são dados, mas lembre-se, um mau ensino pode promover, sim, uma grande consequência e, claro, trazer consequências às vezes irreversíveis na vida de algumas pessoas. Tudo isso em virtude de um ensino que é mal oferecido.
Jesus trouxe sua palavra de juízo, trouxe exatamente sua manifestação de ira quanto a isso, dizendo que aqueles que fizessem cair um dos pequeninos sofreriam da sua ira, sofreriam do seu juízo por ter levado essas pessoas ao erro. Já no tempo de Moisés, os irmãos se lembram, Moisés alertava, inclusive instruiu o povo de Deus em como distinguir um verdadeiro profeta de um falso profeta. Evidentemente porque existiram sempre falsos profetas. Paulo faz isso alertando a igreja, Pedro também, e esta noite nós estamos vendo João fazê-lo mais uma vez. Aqui neste caso, ele aborda uma teologia, um ensino em particular, mas na realidade ele alerta a igreja para a possibilidade de um falso ensino, de um falso profeta minar e prejudicar a vida da própria igreja. Ele já abordou isso algumas vezes nesta carta que estamos estudando na sequência, esse irmão se lembra. No capítulo 1, por exemplo, do verso 1 ao verso 5, ele traz toda uma ênfase na encarnação de Cristo. Diz ele no verso 2, por exemplo, que a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3, o que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, ou seja, aquilo, diz o verso 1, que os nossos olhos viram, que nossos olhos contemplaram e que as nossas mãos apalparam, numa ênfase clara, a encarnação do Filho, defendendo essa encarnação já desde o início, e dando-nos já uma clara demonstração de que este é um ponto crucial no enfrentamento desse falso ensino ao qual ele realmente está se referindo aqui. No capítulo 2, versos 5 em diante, até o capítulo 2, capítulo 1, versos 5 até o capítulo 2, ele vai falar sobre, na realidade, aquela maneira de lidar com o pecado. Se dissermos na repetida ocasião, ou 3 ocasiões, nada mais é do que aquilo que o falso ensino anunciava. Se dissermos que nós temos cometido pecado e mantemos comunhão com Deus, segundo ele, a consequência é que fazemos Deus mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, é essa condição, na realidade, que ele confronta desse falso ensino que havia, claro, aqui provavelmente para essa comunidade a qual ele escreve, segundo entendemos, ligada realmente à cidade de Éfeso, à região de Éfeso, para quem, de fato, João provavelmente direcionou essa carta, também ali na chamada Ásia Menor. Capítulo de número 2, no verso 18, ele vai dizer que, na realidade, esses são os anticristos. Filhinhos, é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, e ele chama esses falsos mestres de anticristo, conforme nós vimos aqui, o anticristos. No capítulo 3, no verso 7, ele vai deixar claro que devemos estar atentos, e a sua advertência é para que nós não nos deixemos enganar com falso ensino, com o ensino, na verdade, que venha distorcer a palavra de Deus. E agora no capítulo 4 ele identifica essas pessoas como falsos profetas. Verso 1 e verso 6, ele identifica como falsos profetas, anticristos, falsos mestres, vários outros títulos que poderiam nos dar, mas ele está identificando aqui realmente uma ameaça à igreja através de um falso ensino, de um ensino que pode realmente trazer grandes consequências. Claro, João está se referindo a um caso específico, provavelmente a uma doutrina ensinada, segundo entende-se por vários historiadores, por um tal Cerinto, que ensinava, na verdade, inverdades, ou um falso cristianismo, um pseudo-cristianismo. Alguns desses mestres haviam sido membros, provavelmente, da igreja cristã. Ele mesmo se referiu nesta carta dizendo que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Eram pessoas que estavam, na verdade, anunciando. Então, talvez tenham saído exatamente porque não lhe demos ouvidos, e por isso eles se afastaram para constituir suas próprias comunidades. Mas é um falso ensino que, na realidade, ameaça a doutrina específica aqui da encarnação de Cristo. Por isso, João se refere especificamente a esse caso.
Mas a intenção de João é muito clara. O verso 1 é bem evidente. O verso 1 do capítulo 4 é um mandamento. Ele diz: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Isso é uma ordem, é um imperativo com todas as letras. Para quem quiser realmente observar, ele está nos dizendo que cabe a nós julgarmos, cabe a nós provarmos, cabe a nós exercermos o juízo. O problema é que no nosso tempo, não fazer juízo e não julgar tornou-se virtude. As pessoas se orgulham de dizer que não julgam os outros. E quando julgam ainda dizem: olha, não estou fazendo um julgamento. Julgamos sim, e precisamos julgar sim. A ordem de Deus é que nós exerçamos juízo. Não existe absolutamente nenhuma virtude em não julgar. O problema não é fazer julgamento, até porque é impossível nós não julgarmos. Nós vivemos fazendo juízo das pessoas o tempo todo. A forma como se vestem, a forma como comportam-se, a maneira como falam, tudo para nós é julgamento. Se cortam o cabelo de uma maneira, se fazem ou não fazem a barba, se pintam o cabelo, para nós o que nós fazemos? Exercemos juízo. O nosso problema não é não exercer juízo, porque é impossível viver nessa vida sem exercer juízo. É qual critério nós usamos para julgar. Isso sim é importante. É julgar, mas julgar pelo critério correto, porque a ordem de Deus é para que nós provemos, para que nós julguemos. E principalmente no âmbito religioso, aí ninguém quer julgar. E se julga, é julgado. Porque está fazendo juízo. É exatamente isso que João diz. Ou então, me prove ao contrário. Ele está dizendo: provai. É uma ordem imposta sobre nós. E claro, se você observar no verso 1, ele diz: verso 2, nisto conhecereis. E ele termina exatamente no verso 6 dizendo a mesma coisa: nisto conhecemos. Ele nos diz, nos dá ordem para julgar e nos ensina a fazer o juízo. Nos ensina a fazer o julgamento de tudo aquilo que ouvimos e de todo o ensino que recebemos. Volto a dizer, neste caso em particular, ele está olhando para a heresia ensinada por Cerinto. Mas o princípio se aplica a todo e qualquer ensino. Devemos exercer juízo. E quando ele diz para julgar, meus irmãos, não são os teólogos que têm que julgar. Não são os pastores que são pagos para julgar. A ordem para todos. Todos nós devemos exercer esse juízo. E como devemos fazê-lo? Exatamente aqui que ele nos ensina como conhecemos. O critério é muito simples. Se você observar no texto, quando ele diz que devemos fazer esse juízo no verso 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Ou seja, o princípio é que na realidade nós fazemos o juízo pelo conteúdo daquilo que é anunciado, pelo conteúdo do que é ensinado, pelo conteúdo do que é confessado. Aqui em particular, se Jesus de fato encarnou-se. Cerinto ensinava na realidade que o Filho é uma espécie de aion, uma palavra grega utilizada para algumas funções, digamos, com alguns resultados semânticos, mas o Espírito é uma espécie de aion. Simplificando, Cerinto ensinava que na realidade o Filho não se encarnou, mas ele assumiu o corpo de Jesus no batismo e deixou pouco antes da sua morte. Nesse caso não houve encarnação, mas era exatamente o que era assinado. É por isso que João insiste em dizer que quem não confessa a encarnação não pode proceder de Deus. Nega a doutrina essencial da Escritura, nega na verdade um ponto elementar e fundamental da nossa fé. João está dizendo: quem ensina isso não procede de Deus. Como é que nós podemos saber? Simples, ouça o que eles dizem, o que eles confessam, o que eles ensinam. Percebam, a razão é a questão básica da encarnação, mas o princípio utilizado é julgar pelo conteúdo, o que é ensinado.
que é exatamente a razão porque eu tenho pedido sempre aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas. Porque se os irmãos não julgarem o que eu falo esta noite, os irmãos estão pecando e desobedecendo a palavra. Cabe a vocês julgarem o que eu falo. Marcos já me ajudou aqui, que eu falei que o dia do adolescente era no terceiro domingo. Não é, no quarto, porque hoje é o quarto, né? Um bom juízo. Mas cabe a vocês julgarem o que eu falo, cabe a vocês julgarem o que eu digo, cabe a vocês a julgarem se o que eu estou dizendo está de acordo com a Escritura, porque inspiração foi até a Escritura ser encerrada, meus irmãos. Ninguém fala inspiradamente mais. Contamos com a graça da iluminação de Deus a nós. Mas veja bem, a iluminação não me preserva de erros, e é certo que esta noite eu errarei. E cabe a vocês julgarem. É exatamente esse princípio que na realidade João requer. É esse mandamento que é trazido. E como devemos fazer? Nós devemos provar, nós devemos na verdade observar o que é anunciado. E pelo conteúdo nós podemos de fato entender se o ensino procede da Escritura ou não. O nosso juízo é a palavra. A palavra revelada, como dissemos no Salmo 119, e que é o nosso critério, que está acima de todos nós. E contra ela, nós não devemos anunciar a sua palavra, a nossa palavra. Ela precisa estar de acordo exatamente com o que Deus nos revela. E é esse juízo que, de fato, nós precisamos exercer. Por essa razão, é que o texto do capítulo 3, verso 24, termina dizendo que isso nós podemos fazer por causa do Espírito que Ele nos deu. Assim como o pastor não pode falar sem que o Espírito de Deus o ilumine, os irmãos não podem exercer esse juízo e julgamento e compreender a palavra, a não ser por meio do ministério do mesmo Espírito. É por isso que eu tenho insistido também com os irmãos que quando orarem, orem pelo pregador, mas orem por vocês também. Orem pela responsabilidade que nós trazemos, mas orem pela responsabilidade que vocês possuem. O que não pode haver é essa ausência de crítica, essa ausência nossa de exercício de fato conferir o que se diz por meio da Escritura. Pastor colega meu me procura certa ocasião, e ele me diz o seguinte: Jônio, eu estou muito feliz e muito triste. Por quê? Terminei de ensinar escatologia na minha igreja. Tá bom, bacana. E você está feliz e triste por quê? Eu estou feliz porque todo mundo concordou comigo. Bacana. E por que você está triste? Porque eu sei que se vier outro pastor ensinar o contrário do que ensinei, todo mundo vai concordar com ele também. Nós temos perdido nosso senso crítico. Em nome de evangélicos, tudo tem sido aceito. Como eu disse, os irmãos têm a responsabilidade de julgar o que eu falo. É o mesmo juízo que o irmão tem que fazer quando assistir a algum programa de televisão de pregador itinerante. O mesmo juízo quando ouvir um youtuber. O mesmo ouvido quando ouvir um filósofo, porque me soa estranho evangélicos fazendo citação de filósofos ateus como se eles tivessem uma verdade para anunciar. E mandando no seu WhatsApp para todo mundo como se isso fosse, na verdade, uma verdade bíblica. Exerçam juízo, porque essa responsabilidade é sua. Sobre o que eu falo, mas sobre tudo o que você ouve de quem quer que fale. E não transfira essa responsabilidade. Provai. O que se fala é tão importante que João nos diz, inclusive, que por meio dessa evidência a gente consegue identificar a origem do ensino. E se você observar, aí nós temos uma situação mais grave ainda. Não se trata de um pequeno erro, não se trata de uma pequena falha, se trata daquilo que é verdadeiro. Como eu tenho insistido com os irmãos, eu tenho lido um livro do C.S. Lewis que tem me ajudado a pensar um pouco mais sobre isso. O nosso tempo, na verdade, as pessoas não estão mais preocupadas em conhecer e seguir uma verdade, mas querem um evangelho que lhes seja útil. Se ele promover alguma utilidade em sua vida, então basta. Se é verdadeiro ou não, não importa, desde que isso, de fato, atenda aos seus desejos. Se é verdadeiro, não tem a menor importância.
Porque é exatamente aqui que o risco é maior. Olhe de novo para a sua escritura e perceba. Diz ele: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual já falei, que já está presente no mundo. Interessante que ele diz, na verdade, nisto conhecereis o falso profeta. Não, ele diz, nisto conhecereis o Espírito. O pensamento de João é simples, porque é o pensamento do Novo Testamento, é o pensamento da Escritura. Atrás de todo profeta existe um espírito que o move, e atrás de todo espírito ou está Deus ou está o diabo. Não há outro meio. O profeta não fala de si, nenhum de nós fala por si mesmo. Não são as minhas ideias, ou as minhas palavras são de Deus, ou não existe outra alternativa, não existe outra opção, não existe outra hipótese. É simples e grave assim. Ao ouvir essas palavras e ao concordar com elas, é provável que, se ela na verdade não proceder de Deus, eu estou concordando com o diabo, sim. Estou dizendo amém para aquilo que na verdade se opõe à própria Escritura, ao próprio Deus. Por isso ele diz que precisamos provar os espíritos, precisamos provar qual é o espírito que está por trás daquele profeta. E então decidimos pelo conteúdo do seu ensino, se ele vem de Deus ou se vem do diabo. Isso, exatamente essa expectativa que Deus nos dá. Ou seja, nós devemos julgar e devemos entender de onde ele procede. Isso se aplica a tudo e não só a ensino religioso. Me permitam um pouco mais de franqueza, embora eu acho que franqueza, como eu digo, não precisa de permissão, né, obrigação, mas sem querer ser ofensivo, meus irmãos. Há muitas outras ideologias, muitos falsos ensinos. Eles estão sendo ministrados em escolas, estão sendo ministrados pela nossa mídia, e muitas vezes nós concordamos com eles. Tivemos ontem uma reunião de homens aqui para falar sobre o papel do homem na sociedade, e não podíamos nos esquivar de falar do feminismo. Mas ainda existem pessoas achando que o feminismo tem sim suas virtudes, que é um pensamento que talvez pudesse ter origem onde? Na Escritura? Não. O mundo hoje está dividido em duas esferas. Se você não é feminista, você é machista. Já observaram? Você não tem opção nenhuma. Ou você defende um, ou você defende o outro. Ou você é esquerda, ou você é direita. Tá certo? Não há opção ideológica. Não há opção. Ou você é, ou você não é. Eu não quero ser machista, porque a Escritura não é machista. Mas eu não quero ser feminista, porque a Escritura também não é feminista. O desejo é ser bíblico. É seguir o caminho de Deus. É que a palavra dele me ensine quais são o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que não é. Há pouco tempo atrás, li um livro, inclusive emprestei para uma das jovens da nossa igreja que preparava seu TCC na área de História, e é interessante que o autor defende a ideia de que o fascismo não acabou, e ele vê em vários desses movimentos contemporâneos o fascismo presente. E por incrível que pareça, somos nós que muitas vezes assinamos embaixo de ideologias, de pensamentos que contrariam a Escritura, sem exercer a nossa crítica, sem exercer o nosso juízo, sem julgar o espírito que está por trás daquilo que tem sido ensinado. O conteúdo revela a origem, e a origem com certeza pode não ser de Deus, e esse é o cuidado que temos que ter. Eu estava cooperando com a Igreja Presbiteriana Vila Nova em Goiânia,
E uma senhora me pediu ajuda. A ajuda dela era para saber se eu poderia atender uma amiga de trabalho dela, um colega de trabalho. O colega de trabalho vivia uma crise emocional, uma crise existencial profunda, estava completamente atribulada, triste, conturbada, sem saber o que fazer da vida. Também estava envolvida já há um bom tempo com um homem casado. Então, a sua amiga disse: você precisa deixar esse homem, ele é casado. E ela disse: eu não consigo. E ela disse: então vem à minha igreja, vamos orar, Deus vai te ajudar. Ela disse: hoje não. Mas ao final do dia, ela sentiu o desejo de orar e resolveu procurar uma igreja. Perdoe-me citar o nome, mas é exatamente o que eu estou exatamente contando a história da maneira como recebi, da maneira como me foi contada, inclusive por ela mesma. E ela terminou indo então numa igreja universal para pedir oração por ela. Conversou com o líder, não sei se pastor, não sei o que era, não sei o cargo, ela não soube explicar, eu também não sei. Mas conversou com uma pessoa lá dentro. E contou toda a história de como vinha por um longo tempo mantendo a relação com um homem casado e como ela não conseguia deixar aquele relacionamento. Então aquele homem disse a ela: venha para cá, façamos aqui uma campanha de oração, não sei de quanto tempo, e depois dessa campanha você vai ver, esse homem vai deixar a esposa dele e vai ficar com você. Isso em nome de Deus. Mas ninguém aqui tem dúvida de qual espírito estava atrás desse ensino. Porque isso não é a palavra de Deus. É o juízo que nós precisamos exercer, inclusive dentro da igreja presbiteriana, meus irmãos. Se você ama essa igreja, julgue, para que não nos desviemos da palavra de Deus. Não é defesa de denominação, é defesa da Escritura, da verdade que está na Escritura. O conteúdo revela, inclusive, a origem. Mais do que a origem, se você observar no texto, o conteúdo vai revelar o caráter de quem ouve. Afinal de contas, isso revela quem somos. Observe, verso 4, verso 5 e verso 6, tem 3 pronomes que estão aí bem enfáticos. Ele diz: filhinhos, vós. Depois diz o verso 5, eles. E depois diz no verso 6, nós. Se você tem o costume de sublinhar a Bíblia, pode fazer. São 3 grupos diferentes: vós, eles e nós. O vós, não há dúvida nenhuma, é uma referência à igreja. A evidência está aqui, ou seja, quem somos nós? Ou nós aqui, igreja, quem são esses vós a quem ele se refere? Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós somos e pertencemos a Deus, a igreja pertence a Deus, e pertence a Deus exatamente porque vence o falso ensino. Vencer o falso profeta, ou vencer o falso ensino, não é na realidade superá-lo, vencer um debate, ir aí quem sabe a um desses programas e fazer digamos, uma mesa redonda e sair de lá vitorioso. Não é isso que ele se refere. Vencer o falso profeta é não crer no seu ensino, é identificar os seus erros, é na verdade não se submeter, não se deixar enganar. Isso é a vitória sobre o falso mestre. Nós vencemos os falsos mestres, diz ele claramente, o falso profeta, não porque na realidade nós tenhamos uma capacidade intelectual maior, mas porque Deus que está comigo é maior do que todos eles, porque o Espírito Santo me preserva, porque na verdade a palavra de Deus me guarda, porque Deus usa todos os seus meios e instrumentos para não permitir que eu seja enganado. Dependa dele, estude a sua palavra e confie nele, porque Deus quem nos preserva. Maior é exatamente aquele que está
em vós. Esse aquele é provavelmente uma referência ao Espírito Santo, citado no capítulo 3, verso 24, que dá a introdução a esse texto, e citado nesses versos aqui diversas vezes. Verso 2 ele é chamado de Espírito de Deus, verso 6 ele é chamado de Espírito da verdade. É esse Espírito que é maior e que de fato nos preserva e nos guarda. É dele que dependemos para não sermos enganados. Ou seja, eu e você precisamos muito estudar a palavra de Deus, mas precisamos estudar a palavra de Deus sob a orientação do Espírito dele, porque minha capacidade intelectual não chega lá, nem o meu esforço e o meu estudo não me preservará, é Deus quem me preserva. E é por isso que ele diz: vós sois dele. A igreja é dele e é Deus quem preserva a igreja. Mas como essa preservação é feita? Quando Deus nos dá essa capacitação para exercermos o juízo à luz da sua palavra e então provarmos o Espírito. Mas é Deus quem preserva. O eles, logo depois, no verso 5, é claramente uma referência aos falsos profetas, que agora vem, digamos, numa demonstração clara de um envolvimento, de uma espécie de concílio contrário a Deus. O anticristo, o próprio diabo, o mundo, que se opõe claramente a Deus. Aqui ele diz: eles procedem do mundo, os falsos profetas, por essa razão eles falam da parte do mundo, é a quem eles representam, este mundo que é inimigo de Deus, e o mundo, na verdade, os ouve por esse mesmo motivo. Já disse aos irmãos que ao interpretar o texto de João, principalmente temos que ter cuidado com o uso que ele faz da palavra mundo. Nem sempre mundo, para João, é uma referência à criação de Deus. Pelo contrário, ele na verdade diz que Deus amou o mundo e, portanto, Deus amou aos homens que ele mesmo criou. Mas a Escritura está se referindo aqui a essa condição, a essa, digamos, forma, a essa espécie de pensamento existente em nós, ou no nosso meio, que comumente chamamos de mundanismo, para poder realmente utilizar-se, ou pelo menos se opor à palavra de Deus. O que ocorre é que eles procedem do mundo, falam da parte do mundo, e aí ele diz: e o mundo os ouve. Por quê? Porque eles dizem o que o mundo quer ouvir. É por isso que a gente gosta tanto de palestra motivacional, né? A gente fala o que a gente quer ouvir. É simples assim. Meus irmãos, não é muito difícil, sabe, ser popular, sabe? Não tem muito segredo. Você se tornar um influencer, um youtuber famoso, é simples. Basta você dizer o que as pessoas querem ouvir. Aí sim, todo mundo se satisfaz. Não é muito complicado encher igreja. Basta falar o que as pessoas querem ouvir. Um sermão aqui que dissesse para os irmãos que os seus problemas estariam resolvidos, ou que, quem sabe, numa campanha, boa parte do que você está tendo dificuldade seria, de fato, ocorreria, claro, é tudo o que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir que se eu desse uma oferta hoje de R$100, receberia, quem sabe, 15 mil na semana que vem. Eu gostaria de ouvir que as soluções são assim, simples e fáceis, que eu consigo superar os meus problemas, que eu consigo vencer o meu pecado, basta eu ter força de vontade, basta eu ter pensamento positivo. É simples, eu gostaria mesmo de ficar injetando adrenalina emocional na minha veia o tempo todo para continuar motivado a fazer as coisas, mas isso não, a vida não é assim. E rapidamente a gente descobre que as coisas não funcionam assim. O mundo os ouve, porque ele fala da parte do mundo. Então, está simples. Ele está dizendo que os falsos profetas sempre terão ouvidos para ouvir. Mas quem dá ouvido ao falso profeta, na verdade dá ouvido ao mundo. E é mundano. Porque é exatamente esse princípio, digamos, que é ensinado. E por fim, ele diz que nós, aqui está descrito, não somos nós, igreja, mas nós, apóstolos. Nós, os apóstolos que Deus chamou. Nós são eles, os apóstolos. Nós somos de Deus. E veja bem a afirmação dele,
que seria, na verdade, extremamente arrogante se não fosse a doutrina da autoridade apostólica. Ele diz, em todas as letras, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Simples assim. Se você ouve a mim, João, falando, então você é de Deus. Se você discordar de mim, então você não é de Deus. Parece arrogância, né? Não é. É exatamente a consciência que João tem, que ele escreve inspiradamente, e que ele é o instrumento de Deus para lançar o fundamento da igreja. A mesma consciência que esteve na mente de Paulo, a mesma consciência que procede de Pedro. Aquilo que Deus anunciou, a igreja edificada sob o ensino dos apóstolos. Essa é a importância fundamental da doutrina da autoridade apostólica. É por isso que nós repetimos veementemente que não existem mais apóstolos. Porque essa é a autoridade dele. Ele fala inspirado, e quem concorda com ele, concorda com Deus, e somente eles, e mais ninguém. O problema é que se multiplicam aqui alguns apóstolos, e nós às vezes achamos isso até comum. Mas não há apóstolo, porque quem não ouve o apóstolo não é de Deus. E para ser de Deus eu tenho que ouvir aquilo que o apóstolo afirma. Quem me ouve é de Deus. De João, baseado na autoridade apostólica e não em arrogância, não em soberba. Pelo contrário, é exatamente a consciência do chamado que ele nos dá. Por isso, ele diz que quem me ouve é realmente aquele que é de Deus. Nisto, conclui ele, reconhecemos o espírito da verdade ou o espírito que induz ao erro, o espírito do erro. Meus irmãos, com certeza, acredito eu, ninguém mais passe lama de porco em umbigo para ver se cura. Mas os falsos ensinos continuam. E continuam fazendo suas vítimas, inúmeras. A senhora me procura e me diz, pastor, eu estou com dúvida. Por quê? Porque na verdade eu estou fazendo jejum. Aí eu decidi fazer jejum de alimento, de pão. E não estou comendo basicamente nesse jejum que eu estou fazendo. Só que o pastor da igreja que eu fui me disse que eu estou fazendo errado. Eu disse, por quê? Não, porque na verdade ele disse que eu preciso fazer jejum. Se eu quero fazer jejum direito, eu tenho que fazer jejum de pão e de água. Porque Jesus jejuou de pão e de água. Então eu não deveria nem beber água e nem comer nada, se eu quero fazer o jejum verdadeiro. Deus é sábio, ele coloca a palavra sábia, eu falei, volta lá e diz para ele que se ele não jejuar 40 dias e 40 noites, o jejum dele não vale. Porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois dos 40 dias, fala para ele vir aqui falar comigo se ele ainda estiver vivo. Porque esse, o ponto em particular, o ensino errado da Escritura pode destruir vidas. Nós baseamos a nossa vida na palavra. O que a palavra nos ensina, nós praticamos, nós fazemos, nós confiamos nela. Um falso ensino pode nos levar a comportamentos, a condutas, a expectativas completamente distorcidas daquela palavra. Como concluir e como aplicar o que ouvimos? É simples. Agora cabe a vocês provarem o Espírito. Com toda sinceridade, cabe a você provar se o que você ouviu dos meus lábios hoje tem origem em Deus ou tem origem no diabo. Se está de acordo com a palavra ou se a contraria. Se confessa as doutrinas elementares de Deus, entre elas a encarnação do Filho, que se encarnou e que foi concebido e que já era o Deus homem no ventre de Maria e que não se tornou posteriormente o Cristo, que era Cristo antes do seu nascimento.
no ventre de Maria. Nasceu como Deus, viveu assim. E esse Espírito não o abandonou antes de sua morte, mas ele permanece até o dia de hoje como Filho encarnado, Redentor das nossas vidas. Se confessamos a verdade que a Escritura anuncia, cabe a você provar. Responsabilidade sua, de provar os Espíritos. Mas prove, não apenas o que você ouviu agora, mas o que você vai ouvir a partir de agora. Aquilo que você vai ouvir hoje, ao longo da semana, as muitas ideologias, os sofismas, as filosofias, os pensamentos, as correntes, os conselhos, aqueles preceitos, nossos próprios provérbios populares, prove tudo o que você ouvir, porque na realidade é essa responsabilidade que temos. E você tem toda a condição de fazê-lo por dois motivos. Você já sabe como, pelo conteúdo, e você vai confrontar esse conteúdo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque nós temos o Espírito de Deus, que é maior que todas essas coisas e há de nos preservar na verdade, para a glória dele e para a nossa paz, para o nosso bem, para que nós possamos descansar certos de que seguimos a verdade. Muito embora ela nos desagrade, mas é a verdade, aquela que devemos seguir. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Quero convidá-los para cantarmos o hino de número 93, sob a orientação da regência, e mais uma vez confessarmos a nossa fé em nosso Deus.